Bom, primeiro agradecer o convite. Se não bastasse estar do lado de tantas autoridades, de tantas pessoas tão conhecidas como o próprio ministro João Paulo dos Reis Veloso, o nosso professor Raul Veloso, o Marçal de Achifilho, o embaixador Marcílio Marques Moreira, ex-ministro da Fazenda, né? Ainda tenho esse constrangimento adicional de tentar igualar aí o brilhantismo do nosso ministro Moreira Franco. Mas vamos falar depois do embaixador, porque ele já botou uma das pernas da política que vai ser conduzida por esse governo. A obsessão deste novo governo é a recuperação econômica, é a geração de empregos, e essa recuperação econômica vai estar calcada basicamente em 3 pilares. Um deles, a recuperação fiscal, o outro, o incentivo às exportações e, por fim, os investimentos em infraestrutura. Investimentos que hoje, em face da questão fiscal, não há outra forma de se fazer senão buscando a parceria com o setor privado. E não por outro motivo, né, nós tivemos com a primeira medida do governo Temer, né, logo no primeiro dia, a edição da medida provisória 727, que criou o programa de parceria de investimento e o conselho do programa de parceria de investimento, né, que foi convertida em lei no dia de ontem. E ontem tivemos a primeira reunião do conselho já com alguns anúncios, né, no que diz respeito à governança e projetos prioritários. Estamos vivendo ainda um momento complicado, onde entramos numa espiral negativa, né, num ciclo vicioso de crise, onde a gente tem convivido com a instabilidade política e regulatória, que tem afastado os investidores. Isso tem repercutido no crescimento econômico, a gente tem tido crescimento negativo, né? E também, essa situação gera o desemprego, gera a pobreza, conflito social, e que vai realimentando o ciclo, vai gerando mais instabilidade política, e é preciso romper com isso. E uma das formas de romper, um dos grandes desafios nossos é o desafio do aumento de produtividade, e este desafio de aumento de produtividade, uma das formas de atingir esse objetivo é o investimento em infraestrutura, em função do poder de radiação em outros setores da economia, da redução dos custos de produção, transação, da aproximação de mercados, do aumento de estoque de capital, enfim. Nós temos uma situação bastante complicada no que diz respeito à infraestrutura, né? Nós temos uma infraestrutura reconhecidamente de baixa qualidade. Estamos aí há muitos anos nas piores posições no que diz respeito aos âmbitos gerais de infraestrutura e nos âmbitos de competitividade. Uma distribuição de matriz de transporte que acaba privilegiando modos de transportes mais caros, né, com predomínio do modo rodoviário. Temos um problema que é a questão das escolhas erradas que foram sendo feitas no passado e que abalam hoje a nossa confiança, a nossa credibilidade. Nós temos problemas de bancos que ofertaram empréstimos ponte e não receberam, e nós temos uma quantidade grande de recursos empenhados nessa situação. E essas lições têm que nos trazer aí aprendizado para que nós possamos corrigir o rumo. Então, entre os problemas que nós detectamos, né, a gente pode falar do subsídio tarifário por meio de obras públicas, né, a criação de concessões híbridas, onde empresas ou autarquias entravam participando ou com servidões juntamente com o concessionário, e quando houve a crise fiscal apertou, quando o dinheiro realmente ficou escasso, ficou difícil para o governo manter as suas obrigações. O subsídio tarifário por meio do financiamento de bancos públicos controlados, houve um abuso do uso desse instrumento. O subsídio por meio da participação de estatais no capital das concessionárias, isso cria um incentivo ruim, principalmente quando a gente não tem clareza na política de partes relacionadas. A desconsideração de parâmetros técnicos, né, no que diz respeito aos investimentos para aumento de capacidade. Então, a imposição de investimentos para os quais o usuário, que não eram necessários, que o usuário não precisava, e que simplesmente aumentam o CAPEX e impõem uma tarifa mais alta, uma maior necessidade de financiamento, desconsiderando a questão demanda, né? Uma imposição de taxas de retorno desalinhadas com o mercado, que não remuneram custos de oportunidade de capital, uma distribuição equivocada de riscos, né, com
vários riscos sendo impostos ao parceiro privado, riscos que não são por ele administráveis, né, deveriam ter ficado com o Estado. A gente precisava de uma melhor distribuição dessa questão dos riscos, a baixa governança e o desestímulo à competição, com uma série de barreiras para o investidor externo e restrições as mais simples possíveis, por exemplo, como prazos muito curtos entre a publicação de editais e a realização de leilões, e, obviamente, a falta de independência das agências reguladoras, que acabaram ficando com dirigentes interinos, sem mandato e, portanto, sem condição de exercer a regulação com a devida independência. Feita essa análise, o programa tem algumas diretrizes. Essas diretrizes foram estampadas numa resolução que foi publicada no Diário Oficial de hoje, né, foi deliberada na primeira reunião do Conselho ontem, e entre essas diretrizes a gente pode destacar que as próximas concessões terão foco na prestação de serviço. Há de se estabelecer uma distinção muito clara entre prestação de serviço e obra. Então não vamos conceder obra, vamos conceder a prestação de serviço. E essa prestação de serviço vai ser pautada na demanda comprovada de cada projeto. Então, outra coisa é a questão da distribuição dos riscos. A gente vai procurar conceder aquilo que existe uma viabilidade ambiental comprovada, não necessariamente aquilo que já dispõe de uma licença, mas que no confronto da perspectiva, do critério locacional com o potencial degradador, a gente tem a clareza que aquele empreendimento, que aquela infraestrutura é viável e não vai ser um ônus insuportável ou vai criar uma dificuldade adicional no que diz respeito à emissão da licença ambiental. Os projetos devem ser sustentáveis, então a gente vai procurar efetivamente migrar para o modelo de Project Finance, onde as receitas vão alimentar o projeto, então criando ou tentando passar por cima, deixando para trás essa miopia que foi criada no passado com juros subsidiados, que tentavam sustentar eventualmente projetos que não tinham a devida atratividade. Então há uma preocupação de que os financiamentos de longo prazo sejam contados a partir do início das obras. Então a tendência é que nós não tenhamos mais empréstimos ponte. Isso não é uma opção do governo, absolutamente. Isso é uma imposição do mercado, porque os bancos não vão dar mais empréstimos ponte. Então a ideia é que a gente garanta o longo prazo na cabeça, que nós tenhamos uma maior participação dos bancos privados e do mercado de capitais, e também o fim dessas concessões híbridas com a participação de autarquias ou estatais nas obras. Nas licitações que foram divulgadas ontem, por exemplo, dos 4 aeroportos, a gente já pode reparar que nós não temos a participação da Infraero no capital da sociedade de propósito específico. Então, não temos mais essa situação. O prazo entre publicação de editais e leilão é sempre acima de 100 dias para que todos os investidores, principalmente os estrangeiros, tenham tempo de se organizar para participar das licitações, possam estudar os editais, e os editais vão passar a ser publicados em 2 idiomas, português e inglês. Além de tudo, os editais obviamente vão ser passados, todos vão ter o aval do TCU, e nós vamos padronizar o rito. Nós tínhamos agências que submetiam as modelagens à audiência pública, depois submetiam ao TCU, outras faziam o contrário, submetiam ao TCU, depois faziam a audiência pública. Então, a audiência pública sempre vai se dar antes dessa passagem ao Tribunal de Contas, e a ideia é devolver às agências reguladoras o efetivo papel de órgão de Estado. Do ponto de vista do programa, é bom destacar o novo desenho institucional, e esse desenho institucional cria um novo locus de tomada de decisão, que eu acho que é uma coisa que faltou para trás. Os problemas chegavam e rodavam na mesa de 2, 3, 4 ministros que ficavam enfraquecidos do ponto de vista do poder político, do ponto de vista da tomada de decisão. E hoje nós temos um conselho, esse conselho presidido pelo presidente da República, onde participam o ministro dos Transportes, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro da Fazenda, do Planejamento, o ministro do Meio Ambiente, para que a gente tenha já um encaminhamento das questões ambientais.
Então, como exemplo, eu cito ontem a Ferrogrão. A Ferrogrão foi deliberada na reunião de ontem. Ela atravessa um parque nacional e, ora, temos um trade-off. O que nós vamos fazer? Ou fazemos a Ferrogrão e desafetamos o parque, ou não desafetamos o parque e não fazemos a ferrovia. Então, na reunião já sai a decisão. Vamos desafetar o parque. A desafetação exige uma medida legal, exige lei. Então, a lei vai ser editada uma medida provisória e nós vamos fazer a ferrovia. Né? Até porque tem um interesse privado, as tradings de soja, né, querem fazer a ferrovia, querem colocar o dinheiro lá, o governo tem que facilitar e não atrapalhar. Se o governo não atrapalhar o privado, já vai ser um grande ganho. Então, este desenho institucional favorece a tomada de decisão, né, a agilidade nessa tomada de decisão, a resolução dos problemas. O Conselho vai recomendar ao Presidente da República a apresentação de políticas de longo prazo para investimento por meio de parceria. Ontem tivemos também uma questão relevante na primeira reunião do Conselho, que foi a apresentação do BNDES, da estruturação de parcerias, de concessões dos serviços de saneamento, né, de abastecimento de água bruta, tratamento de esgoto, em 3 estados da Federação, Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Então, são projetos que têm fortes externalidades e que vão, com certeza, ter até um impacto fiscal interessante na medida em que vão desestressar os nossos serviços de saúde. Né? Ontem tivemos a primeira reunião do Conselho. Nessa primeira reunião do Conselho, tivemos ali o anúncio da desestatização de 6 distribuidoras de energia. Temos mais a CELG que volta para o leilão, né? Tivemos um problema de precificação na última rodada. Temos a licitação de 4 aeroportos, 3 ferrovias, né? A Ferrogrão, que vai ligar ali Sinop e a Miritituba. Vamos tentar aumentar o potencial, explorar mais o potencial do Mato Grosso, que vem produzindo aí 50 milhões de toneladas de grãos em 8 milhões de hectares. Nós temos no estado mais de 8 milhões de hectares que estão prontos para cultivo, então nós temos um potencial enorme no agronegócio, e é uma coisa relevante porque nós temos países de superpopulações e subalimentação, então isso é um mercado aí, inesgotável para nós. A Ferrovia Norte-Sul também entra aí na concessão, no trecho de Estrela do Oeste até Porto Nacional em Tocantins, Estrela do Oeste São Paulo, né? A FIOL, né? O trecho Caetité-Ilhéus, 2 rodovias, blocos de exploração de petróleo, tanto onshore quanto offshore. Então temos aí 5 usinas de geração de energia, né? 3 em Minas Gerais. Então tem uma pauta aí bastante interessante, só que não houve um lançamento pirotécnico, não se falou em bilhões, não tem um programa de 50 empreendimentos, não. O que está posto na pauta é aquilo que é realizável, é aquilo que é factível, é aquilo que é crível. Então, que já tem estudo, que já tem algum tipo de... alguns até já prontos para editais, né, como é o caso dos aeroportos, que nós vamos ter o lançamento já na sequência. E a primeira reunião marca uma etapa do trabalho que vai ser feito. Os estudos continuam, então nós temos uma preocupação, por exemplo, eu vou dar uma passada rápida em cada um dos modos de transporte. Com relação à questão das ferrovias, né, é uma prioridade nossa. Nós temos um cenário aí de baixa densidade de malha comparada com outros países de dimensões continentais, né, um pequeno share do modal na matriz de transporte, né, poucos investimentos por quilômetro de malha. Essa malha também um volume grande transportado em muito poucos trechos, praticamente nas ferrovias dedicadas. E uma das tarefas nossas é eliminar gargalos ferroviários, e nós temos uma grande oportunidade para isso, que nós não podemos perder, que é uma rodada de negociações de prorrogações de contrato com as concessionárias que hoje operam essas ferrovias. Então vai ser um exercício de ver qual é o valor que essas ferrovias geram, quais são as outorgas que elas geram, quais são... Meu tempo está esgotado, então eu vou ser mais a jato ainda agora. Vou procurar ser bem mais rápido. Enfim, nós temos aqui
4 blocos de ação no que diz respeito às ferrovias, que são as prorrogações dos contratos atuais, alguns projetos de curtíssimo prazo, que são os que foram anunciados no dia de ontem, as prorrogações que estão em negociação e projetos de longo prazo que vão ser estudados com a devida oportunidade, que hoje seriam ferrovias que não fazem sentido. Na questão da rodoviária, nós temos algumas escolhas para se fazer também. Nós passamos aí historicamente por 3 etapas de concessão, né? Uma primeira etapa que estão com os contratos acabando, tem uma escolha para fazer. Vamos relicitar ou vamos estender o prazo para fins de reequilíbrio? Temos condições de fazer inversões no curtíssimo prazo, e isso geraria investimentos e empregos agora no curto prazo, ou não temos e é melhor esperar e fazer uma nova licitação. Nas concessões da segunda etapa, que foram concessões que foram feitas num cenário onde se teve por objetivo conseguir uma tarifa muito baixa, nós temos um espaço tarifário para fazer investimentos sem sequer alterar o prazo, fazendo só o ajuste na tarifa. E a terceira etapa que foi atingida em cheio por alguns problemas, com uma retração econômica muito forte, que tem uma correlação muito positiva com a questão fluxo, com a questão demanda, né? Uma elevação dos preços dos derivados de petróleo muito sensível, a retração do crédito, problemas de licenciamento ambiental. Nós estamos estudando como é que nós vamos, eventualmente, ou fazer o reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos, ou submeter novamente esses contratos ao mercado por meio de leilão. Isso vale tanto para os contratos de rodovia como para os contratos de aeroportos. Como eu falei, as rodovias agora vão ser licitadas por demanda. O que vai governar é a demanda, então nós vamos dividir pelo menos em 4 grandes blocos, 4 grandes tipos de rodovia, e esses tipos que vão governar aí a modelagem, né, com mais ou menos investimentos, mais ou menos servidões, de acordo com a necessidade, de acordo com o volume de tráfego. No que diz respeito aos aeroportos, foram lançados 4 ontem, mas nós estamos estudando o para frente, o que nós vamos fazer. Então, mapeando os aeroportos aí que têm mais rentabilidade, menos rentabilidade, e ver se a gente vai, de repente, agrupar isso em blocos. Isso envolve também rediscutir o papel da Infraero. Temos uma série de investimentos para serem lançados no setor portuário. Na questão óleo e gás, né, é preciso aperfeiçoar a política de conteúdo local, né, renovar o repeto para manter a questão da carga fiscal e estabelecer regras claras de monetização. Então, são medidas que estão em andamento. E o outro desafio é o funding, né? O funding, então, vai sofrer alterações. Isso tem sido conversado aí com o BNDES e com os bancos comerciais, né? Também Banco Brasil e Caixa. A ideia é que nós não tenhamos mais os projetos, os empréstimos ponte, tenhamos o longo prazo na cabeça, né? Contratado antes do início da obra, que a gente utilize a debênture como instrumento de captação, que essas emissões vão ser feitas à taxa de mercado, que o empreendedor tem um equity mínimo aí de 20% a 30%, com índice de cobertura de 1,3, né? E durante a fase de completion, a gente vai ter aí a garantia via fiança bancária. Então, basicamente, é isso que está sendo tratado, é assim que a gente entende que vai alavancar aí os investimentos na infraestrutura.